Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés nos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Nossa saudação toda especial vai para esse jovem casal que hoje se encontra de uma forma especial na vida, após um período de namoro, de noivado, resolveram estabelecer um novo lar, constituir uma nova família, com Antônio Marcos e Liliane. A nossa saudação toda especial vai para esse jovem casal que hoje se encontra de uma forma especial na vida, após um período de namoro, de noivado, resolveram estabelecer um novo lar, constituir uma nova família, com Antônio Marcos e Liliane. A nossa saudação também vai aos pais, Antônio Marcos, aos pais de Liliane, aqui presente, aos familiares de modo geral, aos amigos que vieram celebrar, participar dessa alegria na vida de vocês. O casamento, esta união, esta aliança instituída por Deus, não pelo ser humano, é uma aliança sagrada. Hoje, o casamento aqui também é um pouquinho diferente. Nós vamos celebrar o rito do casamento conhecido como mista religião. O casamento entre uma pessoa católica e uma pessoa não católica. É permitido na igreja esse tipo de cerimônia. Então, nesse caso, a parte católica ela é obrigada a cumprir as disposições da vida católica, das normas católicas.
Marcos continua sendo católico, mas os dois também vão, ao longo da vida, na liberdade, ver o que é melhor um para o outro. Assim, a igreja, ela também vai dando essas brechas na vida daqueles que se encontraram e se amaram, né? O coração tem razão, e a própria razão nos conhece. Namoraram, se apaixonaram e aqui estão para celebrar esse santo compromisso. Agora, o casamento, ele é uma instituição divina. Cerimônia religiosa, ela é diferente da civil. Cerimônia religiosa, ela tem aquela disposição do direito divino. É o que nós estudamos nas duas leituras de hoje, o livro do Gênesis e também do Evangelho de Marcos. Então, aqui nós buscamos a fundamentação do casamento religioso. Primeira leitura tirada do livro do Gênesis. Ali nós percebemos a presença de Deus criando o homem e a mulher para se completarem, para se ajudarem e para se amarem. Gênesis 2, 18 a 24. Ele tem 4 partes, 4 pontos importantes para a gente refletir. Primeira coisa é o livro da origem, da vida do homem que está em Deus. Segundo ponto que trata esse texto é a respeito da solidão. O homem foi criado e viveu uma experiência terrível, talvez seja uma das mais terríveis experiências da pessoa humana, a solidão. Adão estava solitário, apesar de possuir o domínio sobre todas as criaturas, as plantas, os animais, as aves. Deus criou e deu ao homem para que administrasse. Mas Adão sofria de uma solidão terrível. Faltava para ele uma companheira, alguém para compartilhar a vida e para compartilhar também a felicidade. E Deus, ele preenche essa solidão, criando então a mulher. Segundo o texto, dotada da mesma natureza e da mesma dignidade, para dizer assim: a vontade de Deus é que o homem e a mulher sejam iguais. Eu não sei quem é que inventou que o homem tem que ser superior à mulher. Com certeza não é de Deus uma lei dessa. Segundo o livro do Gênesis, mulher e homem foi criado com a mesma dignidade. Depois, com o tempo, entrou aí uma ideia meio machista. Meu pai, em certa ocasião, ele dizia, a gente escutava quando era pequenininho, quando ele discutia com minha mãe, dizia assim: olha, quem canta no terreiro é o galo, para dizer que o homem deve comandar até a mulher. Mas a gente pega a escritura e percebe que não é nada disso. Os dois têm a responsabilidade de administrar a vida familiar. Nada disso, né? A mulher fica lá, o homem cá. Diante de Deus, segundo o livro do Gênesis, a mulher e o homem foram criados com a mesma natureza, a mesma dignidade, imagem e semelhança do Criador. Um outro ponto que nos trata esse texto: homem e mulher são iguais em dignidade. Ou seja, eles são da mesma carne, participam do mesmo destino, completam
que se respeitem e exclui ali qualquer atitude egoísta de dominação. Mulher e homem, a mesma dignidade. Outro ponto do texto: se tornarão uma só carne, uma só pessoa. Esta fusão de pessoas, do homem e da mulher, no projeto do Pai, não é apenas uma fusão de corpos, mas uma totalidade, corpo e alma. Suas esperanças, suas amizades, seus projetos, sentimentos, tendências, sua fé. Então ali não é somente uma união do corpo, os dois serão uma só carne. E depois há uma conclusão do texto: o que Deus uniu, o homem não separa. Ponto final, ponto, acabou. Ali esse texto do Gênesis. O Evangelho de Marcos, escrito muito tempo depois, aparece também esse questionamento. E aí? Chega perto de Jesus Cristo, um grupo dos fariseus, um grupo muito religioso, entendedor das escrituras, da lei mosaica, e chega perto de Jesus e uma pergunta: é permitido ao homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? O que Jesus vai fazer? Retoma a Escritura e ele pega o texto do Gênesis e vai dizer: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão